noite. Boa noite, queridos e queridas. Gratidão por mais essa live, por mais essa oportunidade. Toda segunda-feira, às 20h20. Tainã, querida, gratidão pela presença. Bem-vinda, Ana Maria, desde Portugal. Gratidão, Ana, pela presença. Sejam bem-vindas, queridas. Estamos juntos aí de novo para dar sequência no tema Conhecereis a verdade vos libertará. Semana passada falamos sobre a verdade, sobre a Lemúria e suas raízes. E hoje nós vamos falar a verdade sobre a Atlântida e suas raízes. Vocês vão ver quanta informação, como a nossa história é linda. A Bianca entrou. Boa noite, Bianca. Bem-vinda. Gratidão pela presença. Tá, gente? Então, a live está sendo feita tanto no Instagram como no Facebook, tá? Tá bem? Fiquem à vontade para fazer comentários, perguntas, então, falar de alguma experiência, tá bom? Então, esse é um texto, tá, gente? Que tem no blog Conexões para Ascensão. É um texto muito lindo, né? Chama A História da Criação, tem uma aba lá, tá? História da Criação, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Essa História da Criação foi entregue pelo querido Astachero, né? Comandante do Comando Astar, né? Que é uma frota, é um braço da Federação Galáctica, tá? É um ser de muito amor, muito amoroso. E foi canalizado pelo querido, né, Rafael Gabriel Raio Lunar, a Neva, tá? E nós estamos juntos nessa jornada, né? Todos nós que estamos aqui, que vocês que estão assistindo e quem vai chegar aqui também, tá? Nada é por acaso, né? Então todos vocês que estão aqui, que vão chegar, fazem parte dessa egrégora, dessa luz, desse movimento, dessa nova era, né? Gratidão a Sandra pela presença. Seja muito bem-vinda. Ah, Sandra, aqui em BH tá um pouquinho frio, sim. Aí a gente aproveita para tirar as blusas, né? Do armário. Ah, o Ícara, querido, entrou. Boa noite, Ícara. Gratidão, querido, pela presença. Gratidão a todos vocês aí pela luz, pelo carinho, pelo amor. Vamos iniciar então, gente. Então hoje, a verdade sobre a Atlântida e suas raízes, tá? Essa, gente, é a nossa história, tá? É a nossa história, porque muitos de nós, ou a maioria de nós que estamos aqui no planeta, né, e que estamos aqui presentes, nós tivemos uma encarnação na Atlântida, na Lemúria também, né, como foi a live passada, e na Atlântida também, e depois Egito e etc, etc. Nós vamos falar de todos esses locais, tá? A Sandra está comentando que no sul, ela está no sul, a gente nunca guarda as blusas. Pois é, que bom, né? Aí tá frio o tempo todo. Aqui fez 19 graus, já começa a colocar as blusas, né? 15 graus então, meu Deus do céu. Gratidão. Tá? Então essa é a nossa história, tá bom, gente? Tá tudo dentro de nós, tá? Então aqui é só uma chave, né? É só um sinalzinho para a gente trazer isso tudo para fora, para trazer essa verdade de dentro para fora, porque é hora disso. É hora disso, tá?
Então alguns podem não entender, né? E acabam entrando em negação. Tá? Isso é normal, tá bom, gente? Quanto a isso, os que estão nesse estado também são nossos companheiros missionários, né? E podem negar agora, mas o tempo confirmará essas verdades. Então, gente, eu vou lendo alguns parágrafos desse texto e aqui eu vou trazendo mais informações e a gente vai comentando, tá? E vocês fiquem à vontade para questionar, comentar, perguntar, falar de alguma experiência. Isso tudo enriquece a live, tá? Essa troca de energia, de informação é maravilhoso, tá bem? Maria Glória entrou, boa noite, namastê, querida, gratidão pela presença, gratidão a todos vocês, tá? Então o tempo confirmará essas verdades, tá? Pois elas estão enraizadas em todos, bastando, né, para alguns um pouco mais de tempo para o desabrochar e florescer dessas confirmações. Já aqueles que mais rapidamente compreenderem e seus corações vibrarem, ressoarem, né, nós temos que ter paciência e amorosidade com aqueles que de algum modo sentem mais dificuldade. Isso é normal, mas o tempo mostrará. De qualquer forma, tá, todos que chegaram até aqui e que ouvem, né, essa mensagem, ou que podem ler depois no blog, tá, fazem parte, como eu disse, dessa grande transformação, tá, que está acontecendo agora, tanto na superfície do planeta quanto nas zonas astrais e galácticas, tá, gente? Essa transformação, ela é geral, está acontecendo na intraterra, na superfície, nas zonas astrais, nas zonas galácticas. Então é um conjunto, né? E nós que estamos aqui, nós também estamos lá. Tem uma parte nossa, né? Tem o nosso, vamos dizer assim, como eu digo, porque nós somos seres multidimensionais, né? Então nós estamos aqui em várias outras dimensões ao mesmo tempo, tá? Então tem uma outra parte nossa, né? Um outro eu nosso que está também trabalhando do outro lado do véu, e nós estamos aqui desse lado do véu, no plano físico. Então aqui nós temos que fazer a nossa parte. O que é a nossa parte aqui? Qual que é a nossa arma aqui desse lado? É o amor. A nossa arma é o amor. Não tem outra. Então é isso que a gente vai fazer a diferença aqui. É emanar luz, é emanar amor para tudo e para todos à nossa volta. Temos que trabalhar para chegar nesse ponto. E primeiro, para você emanar amor, você tem que ter amor próprio, você tem que ter esse amor por você, colocar você em primeiro lugar, para você poder externalizar isso. A gente só externaliza aquilo que tem dentro da gente. Tudo que a gente fala, que a gente sente, que a gente age, que a gente externaliza é o que está dentro. Então, por isso que tem que trabalhar o interior, o interno, né? Trabalhar sombras, acolher, para a gente poder dar o nosso melhor, tá? A Maria Glória está comentando aqui, eu tive 3 experiências com o Divino Pai quando entrei em meditação. Ouvi a voz, me disse, né, minha sementinha, agora vejo que tens um desejo enorme de me encontrar. É isso, é isso. Quando a gente vai para dentro, quando a gente medita, né, que é um momento que a gente está com a gente mesmo ali, que a gente para tudo e vai para um cantinho ali e medita e fica em silêncio, um momento que a gente está com a gente mesmo, a gente ouve a voz do nosso eu superior, do nosso eu divino, da nossa centelha divina, falando com a gente, basta a gente silenciar. E qualquer pergunta que a gente fizer, a gente vai ter a resposta. É só estar aberto que a gente vai ter a resposta. Ou a gente escuta na nossa intuição, ou num texto que a gente lê, ou alguma pessoa que vai falar com a gente, ou até em uma música, em um livro. De todas as maneiras, os nossos mentores, os nossos guias,
os nossos anjos guardiões mandam a resposta. Não tem uma pergunta que ela não é respondida, tá, gente? É só estar aberto e confiar. Às vezes, quando você está fazendo a pergunta, antes de terminar, você já tem a resposta. Porque a resposta está no nosso campo. Basta estar aberto. Então, tudo está no nosso campo. Tudo está dentro da gente. Não tem nada fora, tudo está dentro. É só a gente pegar esse costume de conversar com a gente mesmo, que a gente está falando com os nossos mentores, o nosso eu divino, com o nosso anjo guardião, com nossos guias e amigos espirituais, porque a gente tem uma família espiritual que está nos ajudando nessa encarnação, nessa experiência na Terra. A gente tem, e são vários. Então a gente tem que acreditar nisso, confiar nisso, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, nunca. Sempre eles estão conosco. Agora, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Basta a gente autorizar para que eles nos ajudem, nos orientem, nos auxiliem. E eles vão fazer da melhor forma. Pode ter certeza, tá? A Maria Glória está comentando que muitas vezes faço a pergunta: querido Espírito, o que é verdade? E um dia tive outra experiência. É isso. É isso. E aí a gente vai se abrindo, vai estando aberto para esse contato. Por isso que é importante. A Joselita entrou. Boa noite, Joselita. Gratidão pela presença. Bem-vinda. E boa noite a todos que estão entrando, tanto no Instagram como no Facebook, tá, gente? Muito bem-vindos, boa noite, gratidão pela presença. Tá? Então, é porque, na verdade, gente, quando nós estamos aqui vivendo essa experiência, a gente tanto tem que honrar essa experiência, estar aterrado, né? O que é estar aterrado? É você estar consciente que aqui, para você estar vivenciando essa experiência no planeta Terra, nessa dimensão, tem regras. Né? E aqui a gente precisa se alimentar, a gente precisa de morar e a gente precisa de transportar. E para a gente fazer isso, a gente tem que ter o dinheiro, que é a moeda de troca. E para ter moeda, a gente tem que trabalhar. E aí você, como o mestre diz, todo trabalhador é digno do seu salário. E com essa troca energética, né, financeira, a energia do dinheiro, você se sustenta. Então, isso é estar aterrado, né, a essa experiência, ao plano terrestre. E, ao mesmo tempo, nós temos também a nossa comunicação com o plano, vamos dizer assim, espiritual. Tudo é espiritual, mas só para ter o entendimento. A gente tem que ter também essa vida, essa vivência, que a nossa família espiritual, os nossos mentores, os nossos anjos guardiões, guias, amigos espirituais, nossa família galáctica. Então a gente tem que ter também esse contato. Então você não pode ficar só na materialidade, porque senão você não tem crescimento espiritual. E você não pode ficar só na parte espiritual, porque aí você não aterra e tem dificuldade de vivenciar isso aqui. Então tem que ter o equilíbrio. Nós temos que buscar o equilíbrio, tanto estando aterrado, honrando, respeitando e vivenciando aqui, nesse planeta maravilhoso, a gente podendo tocar, sentir, olhar, né, ver, né, ouvir, tá? Poder ter todos esses sentidos, vivenciar isso aqui, né, na alegria, na felicidade, e ao mesmo tempo estar em contato com a nossa família espiritual. E aí sim, a gente pode conseguir a ascensão dessa forma. Aí a gente vai crescendo espiritualmente, né? A gente está aqui para crescer, melhorar, evoluir em todos os sentidos. Então, muito importante ter essa compreensão. Então, não adianta reclamar, falar que aqui é difícil, aqui é complicado, porque aí o que você reclama, você atrai, não adianta. Cada um
de nós escolheu estar aqui. Ninguém veio para cá obrigado. E antes de encarnar e antes de descer aqui, a gente passou por um treinamento, a gente passou por aulas, por estudos, explicando como é que era essa realidade, o que a gente vivenciar aqui e tudo. A nossa alma sabe, mas quando a gente vem, é esquecido, é colocado o véu. Então a nossa família espiritual, ela nos apoia nisso, tá? Desde que a gente autorize e peça ajuda para eles. Às vezes, a pessoa está numa situação difícil, complicada, está no fundo do poço e está escavando o poço. Enquanto que se ela pedir, e os nossos anjos, né, os nossos mentores, ficam louquinhos, doidos para trabalharem, para que a pessoa peça ajuda. E quando a pessoa pede ajuda, eles pulam de alegria, porque eles vão fazer o que eles vieram fazer, a parte deles. Aí eles vão jogar a corda para você sair do buraco. Eles não vão te tirar do buraco, eles jogam a corda. Então, em vez de para você estar escavando mais para dentro do poço, você tem que subir e por sua conta, porque senão não tem aprendizado. Senão não tem evolução, não tem crescimento. Mas eles vão estar ali apoiando. É isso, gente. Então é a gente entrar na aceitação, no amor e na gratidão, honrando tanto a nossa vida humana, respeitando, tanto a nossa vida espiritual, que faz parte de nós, da nossa essência, né? Foi criada uma separação. E agora é hora da gente unir isso, porque isso faz parte da nossa vida. Tudo é uma coisa só. Não há separação. Nós estamos dentro do todo, né? É como se fosse o universo fosse aqui, né? E está tudo dentro, não tem nada fora. Então não existe a parte material e a parte espiritual, existe uma coisa só. Você está vivendo tudo é espiritual. A parte material, a parte vamos dizer assim, astral, né? A parte da nossa família espiritual, galáctica, mentores, guia, isso tudo é espiritual, a materialidade é espiritual também. Tudo é uma coisa só. Ok? Então vamos voltar aqui para a nossa live de hoje, a verdade sobre a Atlântida e suas raízes, né? E nós, as nossas raízes, né? Porque somos nós, a gente vai sentir isso, tá? Então todos que chegaram até aqui, que ouvem essa mensagem, os que vão chegar, fazem parte dessa grande transformação que está acontecendo agora, tanto na superfície do planeta, quanto nas zonas astrais e galácticas, tá? E continuará acontecendo até o salto dimensional definitivo, tá? O que é o salto dimensional definitivo? É quando a gente vai para a quinta dimensão definitivamente, tá? E a quinta dimensão não é um lugar, é um estado de ser, é um estado de consciência, tá? Então é uma elevação da consciência, porque a Mãe Terra está indo de qualquer forma. E quem vai com ela é quem estiver vibrando no amor, na alegria, na felicidade, na aceitação, na gratidão, na compaixão, na paciência, na compreensão, né? Não julgar, não criticar. Todas essas virtudes são comportamentos da quinta dimensão. Respeito, né? E etc. Isso é a consciência crística. Então a quinta dimensão é isso. Então, o salto dimensional definitivo é isso. E o projeto Terra é esse. É a ascensão da humanidade e do planeta. Aí, os animais, a natureza, os minerais, tudo. E cada um de nós tem que fazer a nossa parte. É cada um fazendo a sua própria parte. Aí o salto dimensional acontece. Aqueles que não forem, vão continuar o processo evolutivo, mas em outro planeta. Né? Porque o planeta Terra não vai mais ser um planeta de terceira e nem quarta dimensão, vai ser de quinta. Então tem um planeta chamado Kauta que está acolhendo as pessoas que não vão para a quinta dimensão, que a própria pessoa escolhe. A própria pessoa escolhe, quando ela sabe se ela está pronta ou não.
Quando ela faz a passagem, ela sabe. Né? Passa aquele filme, aquela tela da vida dela toda ali, e ela sabe, eu não estou pronto. Eu vou para a cauta, eu vou fazer meu processo evolutivo todo de novo. E lá, nem descobriram o fogo ainda, gente. Tá? Então, já que vocês têm consciência disso agora, para que esperar fazer a passagem? Para você ver tudo que você fez. Já faz agora. Para toda pergunta, a resposta é o amor. Como é que eu faço isso? É ir para o coração e cessar o julgamento. Cessar o julgamento. Ir para o coração e cessar o julgamento. Para com você e para com tudo e todos à sua volta. O que é ir para o coração? É você se autoanalisar. Os seus comportamentos, as suas atitudes. Né? Você vê ali que fez alguma coisa de baixa frequência, você vai para o seu coração, analisa aquilo e você libera aquela energia, você ali fala assim, não vou fazer de novo, e é assim, a gente mesmo vai fazendo esse trabalho interior. Aí a pessoa que é autodidata, ela consegue fazer isso, tá, gente? Agora, às vezes, nem todo mundo consegue, isso é normal. Aí a pessoa procura ajuda. Ela procura uma terapia holística, uma terapia convencional, procura uma psicóloga. E ali nessa terapia, vai trabalhar junto com o terapeuta, com a psicóloga, para poder descobrir o que causou aquilo, né? E aí vai falar, até bingo. Aí você libera aquela energia, aquele que está reprimido, e vai para o próximo, e assim. Então, todos nós, a maioria, tem problemas emocionais, tanto dessa encarnação como de encarnações passadas. E é preciso resolver isso para ir para a quinta dimensão, para poder liberar energias reprimidas, para poder liberar raiva, ódio, amargura, rancor. Tudo isso que está no nosso inconsciente, tá, gente? Então, a terapia é um investimento maravilhoso, tá? É um custo-benefício maravilhoso. Isso é amor próprio, é você cuidar de você mesmo. Então, isso é crescimento espiritual. E o crescimento espiritual hoje é a coisa mais importante que tem na nossa vida. As distrações que existem, né, no planeta são enormes, intensas. Tem muita distração. Então é preciso tirar um tempo para estar com a gente mesmo, para cuidar da gente mesmo, para fazer uma meditação, para fazer um tai chi, para fazer um yoga, para fazer um balé, fazer uma dança. Isso está com a gente. Fazer uma pintura, fazer uma arte. Aí a gente movimenta a nossa parte direita do cérebro. Né? Porque a parte esquerda do cérebro é a vida mundana. E a parte direita do cérebro é mais essa vida, vamos dizer assim, espiritual. E é preciso trabalhar isso. E é a arte, né? Vamos dizer, isso tudo que eu falei é arte. Música, tudo isso é importante a gente trabalhar essa parte também. Porque igual, como eu falei no início, a gente tem que estar equilibrado, né? Tanto vivendo essa experiência terrana, como estando aqui vivendo uma experiência espiritual, estando espiritualizado, tá, gente? Eu não estou falando de religião, tá? A espiritualidade é você buscar o seu eu interior, você é se unificar com o seu eu divino, com a centelha divina que está no seu coração. É isso. E muitos encontram outros meios, né? Eu passei pelas religiões, eu fui em várias, porque eu estava buscando, né? Eu comecei a me perguntar de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou e o que é isso daqui. Eu comecei a me perguntar. Aí eu fui para as religiões, li a Bíblia, reli a Bíblia e etc. Até que eu encontrei o divino em meu coração. E é dessa forma. Então foi lindo, foi maravilhoso. Então cada um tem um caminho, mas a busca é a mesma, é encontrar o nosso eu, é encontrar com a gente mesmo, tá? Eu sempre falo isso. A nossa busca, o nosso caminho é encontrar com a gente mesmo. Nós somos
o grande reencontro. O reencontro conosco. Esse é o grande reencontro. Nós não temos que buscar nenhum salvador, nem ninguém. É buscar a gente mesmo, porque nós somos o próprio. Nós somos o próprio Deus, a própria consciência suprema, vivendo uma experiência humana. Então nós somos uma parte dele. Tá? Então aqui, a Sandra Almeida está comentando aqui, essa autocura já faz parte da fase de regeneração? Sim, Sandra, já faz parte. Porque nós somos curadores, nós somos os nossos próprios curadores. Tá? Isso é se tornar mestre de si mesmo. É buscar a maestria ou mestria. É quando a gente se empodera e você mesmo se cura, se autocura. Tá? As nossas células têm consciência e a gente pode conversar com as nossas células. Então, o que você fala e sente, você passa para as suas células e elas respondem. Então, por exemplo, eu sempre falo isso, né? Que a velhice, ela está na mente. Então, se a pessoa fica falando assim o tempo todo, eu estou ficando velho, eu estou com dor nas costas, estou com dor no joelho, eu estou com reumatismo, eu estou com isso, eu estou com aquilo, ele está passando essas informações para as suas células. E as suas células têm consciência. Ela pega aquela informação e vai te entregar aquilo que você está emanando. Isso é fato. Agora, se a pessoa fala assim, cada dia que passa, eu estou melhor. A minha saúde é perfeita. Eu sou saudável. Cada dia que passa, eu estou ficando mais forte, mais sábio. Estou ficando mais bonito, mais belo e puro, ou mais bonita, mais bela e puro. E se olha no espelho ali, sabe? E se ama. E fala assim, que beleza, olha que belezura, que maravilha. Então você está passando isso para as suas células. E elas vão te responder dessa maneira. Tá? A Maria Glória aí está comentando que o Crayon explica como falar com as nossas células. Isso é inato. Né? Isso é a nossa inteligência inata. Ele fala isso. Como a Glória está falando aqui, o amor por si mesmo nos cura. Estou me amando e amando e honrando minha jornada. Gratidão, universo. É isso. É isso. É cada um fazer a sua parte. E aí, tudo ao nosso redor muda. Vamos dar sequência aqui. Vamos entrar. Isso foi uma introdução que faz parte. Maravilhoso isso, né, gente? Esse assunto é maravilhoso, a gente ficaria aqui a noite toda. Né? Mas vamos para essa parte, né? A verdade sobre a Atlântida e suas raízes, tá? E as nossas raízes, tá? Então aqui está mais uma parte da nossa história, em que muitos de nós também têm profundas raízes pelas muitas e muitas eras atlantes, tá? Foram muitas eras atlantes. Quem está acompanhando, tá, gente, essas lives, sabe que a Lemúria e a Atlântida, elas existem há 4 milhões e 700 mil anos atrás. Tá? É bastante tempo. E a semeadura, né, da humanidade começou há 200 mil anos atrás, com os pleiadianos. Então, a primeira live dessa série foi a semeadura, o elo perdido. E daí para cá a gente está falando desses assuntos e está sendo maravilhoso. Muita expansão de consciência, muita informação do que nós vivenciamos, né? E que precisa ser revelada para a gente trazer isso, para fora, né? Para trazer para fora esse ser magnífico que nós somos. Como a Maria Glória está comentando aí, nós somos seres magníficos, maravilhosos, com uma capacidade assim, absurda. Então, é trazer essa essência para fora, que ficou adormecida milhões de anos. Tá? E muito do que é nos entregue, né, é sempre sobre o final da Atlântida, né? O que aconteceu há 12 mil anos atrás. Exatamente 12.224. Só que agora a gente vai trazer outras coisas também, tá? Algumas outras fontes, né, arredondam para 10 mil anos, 11 mil e 13 mil anos atrás, né?
Não é que está errado, é apenas um meio para facilitar o entendimento, né, linear. Mas o afundamento da Atlântida, né, aconteceu há 12.224 anos atrás, exatamente, tá? Quando não se pôde mais ver a parte física da Atlântida, tá? Isso foi o dilúvio final, tá? E por falar em dilúvio, né, gente, aquele que vocês conhecem como bíblico, né, o Noé e sua arca está se referindo ao que aconteceu na Atlântida, tá? Ali é uma metáfora do que aconteceu na Atlântida, tá bom? O início dessa história é de milhares e milhares de anos, bem antes desses acontecimentos finais, obviamente, né? Onde vocês acham que a semeadura da terra teve início? Sim, foi aí, meus queridos. A Atlântida já estava há 200 mil anos, assim como a Lemúria. Antes disso, muito antes. Como disse na live anterior, na verdade sobre a Lemúria e suas raízes, a era lemuriana e a Atlântida são de 4 milhões e 700 mil anos antes de Cristo. Até 16.012 anos atrás, no caso da Lemúria, e 12.224 anos no caso da Atlântida, né? Então, a Lemúria caiu primeiro há 16.012 anos e depois, de cerca de 4 mil anos ali, né, em 12.224 anos atrás, caiu a Atlântida. Então, nós vamos falar sobre Atlântida hoje, ok? Então, a nossa herança é muito vasta, tá, queridos? Era um grande continente situado entre as Américas e a África. Ficava ali no Oceano Atlântico, tá? Entre a América e a África, ali naquele meio ali. Uma grande civilização mesclada geneticamente se desenvolveu por muito tempo. Né? Geneticamente, eu já expliquei isso, né, em outras lives, que o nosso DNA tem um DNA de mais de 20 raças, cerca de 22 raças. Então isso foi a semeadura, começando com os pleiadianos, né, que ajudou o desenvolvimento da humanidade, do ser humano, mesclando o DNA e também eles assim, no seu corpo galáctico, né, descendo nas naves aqui também, teve essa mescla também. Então, nós somos seres maravilhosos, com uma capacidade incrível, tá? Também estavam aí neste continente muitos nativos da Terra, então eu já falei isso. São 4 grupos, né, que povoaram a Terra. Os nativos da Terra, tá? Os seres que vieram de outros planetas, que são, vamos dizer assim, os exilados de outros planetas, que não estavam mais ressoando com esse planeta e vieram para cá, tá? Os seres angélicos que resolveram viver a experiência da separação, muitos vieram para cá, arcanjos e anjos, tá? E os seres galácticos vieram para cá. Então tem essa mescla toda no nosso DNA, fora as outras raças também, que não foram só os pleiadianos, andromedanos, arcturianos, sirianos, alfa-centaurianos, oriones, capelinos. Então, 22 raças, gente, imagina aí, 22 raças, tem o nosso DNA. Tem isso tudo, cruzamento, tá? Vamos lá. De onde vocês acham que vieram e qual a linhagem, origem dos índios peles vermelhas que apareceram com o tempo na América do Norte? Os atlantes de pele avermelhada migraram para lá. Então, os índios pele vermelha têm a sua origem nos Atlantes, tá? Tem uma parte dos Atlantes, não todos, tinham a pele avermelhada. Migraram para lá, para a América, sim. Eles foram, migraram da Atlântida para lá, ok? E deram origem aos índios pele vermelha, que por sua vez formaram as raças indígenas do Caribe e da região de Marajó, estendendo-se aos povos do Amazonas e de Roncador. Tá, gente? Então, ali a Serra do Roncador, no Mato Grosso, tá?
Inclusive ali tem uma entrada para a terra interna. Aquilo ali fazia parte da Atlântida, tá? Ali tinha túneis hiperdimensionais, onde eram construídos, né, os cristais. A história é linda, tá? Então a Sandra está perguntando aqui, os seres originais da Terra que são chamados de adâmicos. Isso aí foi um nome que eles deram, né? Eles dão nome para tudo aqui na Terra. Porque na verdade não tem assim, falar que são chamados adâmicos. Não é isso, é dessa maneira que eu estou falando aqui. Tem os seres nativos da Terra, que a própria Mãe Gaia, né, criou, né, assim, veio da própria Mãe Terra. Tem os seres que vieram de outros planetas, tá? Tem os seres angélicos e arcanjos que resolveram fazer uma separação da fonte para vivenciar e vieram para essa experiência aqui de alguma forma. Tem os seres galácticos que vieram nas naves com as suas roupagens galácticas e pousaram aqui e fizeram morada e tiveram contato com a humanidade daqui. Então isso aí foi um cruzamento. E aí fizeram um trabalho na Era Dourada de desenvolvimento do nosso DNA, para ajudar a humanidade a desenvolver. Então isso aqui era o Jardim do Éden. Então era essa mistura de raças, né? Os animais, a natureza, aquela coisa magnífica, linda. Isso é o Jardim do Éden, né? Como expliquei naquela live sobre Adão, Eva, a metáfora Adão e Eva e o Jardim do Éden, né? O que é isso, né? O Jardim do Éden é o planeta Terra na Era de Ouro, nesse tempo, tá? E Adão e Eva era a humanidade daquela época, na sua pureza, na sua originalidade, na sua beleza, na sua sutileza. Isso é Adão e Eva, os seus filhos, né? E o Jardim do Éden. Então, era tudo essa glória que tinha aqui, que não tinha acontecido a interferência ainda das facções negativas. Tá, gente? Então, era isso. Então, aí depois eles dão tudo quanto é nome. Raça adâmica, raça não sei o quê. Mas a história, a verdade é essa, como foi formado. Depois veio vários nomes, mas é isso. O importante é entender isso. Tá? Aí depois veio a interferência das facções não positivas. E aí eu falei na outra live, tá, da metáfora da maçã. A metáfora da maçã, ali eu falei como que aconteceu essa interferência. Como que foi a interferência, aí causou a queda da Lemúria, e depois a queda da Atlântida e tudo assim, vamos dizer assim, de ruim que tem no planeta foi causado pelas interferências. Não é que ninguém, que os seres não positivos são culpados, não. Houveram brechas de seres humanos, né, para que essas energias de baixa frequência entrassem. Tá? Então, não tem culpa, isso é responsabilidade. Foi nossa responsabilidade. E nós estamos aqui para poder reverter isso. Né? Então, nós estamos conseguindo e vamos conseguir. Essa raça aqui, eu já expliquei isso, é a quinta raça raiz da humanidade. E nós vamos dar o salto dimensional definitivo. Estamos conseguindo voltar à Terra para que seja um Jardim do Éden, novamente. A Terra está indo para a quinta dimensão e vai chegar à sétima. Vai se tornar um Sol. E é isso. E nós estamos aqui para isso. Para ajudar emanando luz e amor. Ana Maria está comentando aqui, esse DNA semeado está despertando agora? Sim, Ana, está despertando agora. Por quê? O nosso DNA, a fita do nosso DNA é composto por 12 fitas, tá? E a gente só estava com 2 fitas. Então, foi manipulado o nosso DNA. Depois que ele foi desenvolvido por todas essas raças aí, 12 DNAs, DNA é uma capacidade incrível que nós temos em todas as áreas. Aí, depois dessa interferência, nosso DNA foi modificado, né? E para que nós fôssemos escravizados, né? Tá? Só que agora, com
toda essa energia, a luz de fótons que está entrando no planeta, está ativando o nosso DNA. E cada luz que a gente coloca para dentro do nosso ser, a gente ajuda a voltar para o nosso DNA original. Como é que a gente volta para o nosso DNA original? É com amor. Então, cada ser que a gente acolhe, né, cada animal, respeitando a natureza, respeitando as pessoas, né, a gente tendo uma conduta cristalina, a gente tendo uma moral elevada, a gente tendo compaixão, compreensão, amor, não julgar, não criticar, não comparar. A gente olhar para o outro, que o outro está fazendo o melhor que ele pode, que o outro também é um Deus, mas que está passando pelo que tem que passar. Assim, automaticamente, a gente vai ajudando toda essa luz que está entrando e aos nossos mentores, família espiritual, fazer um movimento dentro de nós. E a gente vai ativando o nosso DNA original. Então é isso que está acontecendo. Por isso que a gente tem que fazer o nosso trabalho interior. Porque só com o nosso trabalho interior que a gente vai conseguir. Por isso nós temos que focar na gente. Porque se você focar no outro, em questões externas, situações que estão acontecendo, você esquece de você e você não vai conseguir. Cada um tem seus mentores, cada um tem sua família espiritual, cada um está passando, tem seu plano de alma. Então, cada um está fazendo o seu trabalho. Aí, se alguém for bater no seu ombro, você me ajuda? Aí você vai com todo amor e ajuda. Mas, se não, cada um vai passar pelo que tem que passar. Certo, querido? Isso não é egoísmo, tá? Isso é amor próprio. Foi nos falado que é egoísmo, mas não é. Isso é para a gente esquecer da gente. Isso é amor próprio. Porque primeiro tudo é interno, para depois você externalizar. Ok? Então vamos dar sequência aqui. Então deixa eu ver onde eu parei aqui. Tá. Ok. A nossa herança é muito vasta, queridos. A Atlântida era um grande continente situado entre as Américas e a África. Tá? Já falei isso. Uma grande civilização mesclada geneticamente se desenvolveu por muito tempo. Ali foram muitos anos de desenvolvimento. Também estavam aí neste continente muitos nativos da Terra, os quais tinham a pele avermelhada e migraram para vários pontos do planeta. Tá? Eu já falei isso aqui, tá? Que tinha uma parte dos Atlantes eram de pele avermelhada e foram para as Américas, tá? E das Américas foram para o Caribe, a região de Marajó, do Amazonas e do Roncador. Então, espalharam, tá? Também houve mesclas em várias tribos do México, tá? Formando assim os toltecas. Outros grupos de atlantes, os semitas, e as ramificações continuavam até a costa da África, ali se enraizando também. Então, colonizou esses continentes. Tá? Muitas das sustentações das forças xamânicas se deram a partir dessas ramificações, dessas tribos indígenas, especialmente as que se desenvolveram na África, tá? Espalhando-se também a outros pontos. As forças das águas, dos mares, rios, cachoeiras foram se desenvolvendo e sendo sustentadas nas raízes atlântidas, de velhos magos, feiticeiros e mestres da antiga Atlântida, que usavam sua sabedoria para trabalhar com energias da natureza. Então tudo isso, gente, começou ali. Assim, quando invocavam essas forças, quer dizer, assim, quando invocam essas forças, né, quando nós invocamos essas forças, nós também estamos nos conectando com as raízes atlântidas, com as raízes atlantes. Quando a gente invoca as forças da natureza, porque isso está intrínseco, porque isso está dentro, porque isso faz parte. Tudo está interligado. É uma grande ramificação. Tá? Voltando aos peles vermelhas.
para que não seja entendido de forma generalizada. Nem todos os atlantes tinham a pele avermelhada. Na verdade, vocês sabem, vocês estavam lá, nós estávamos lá, né? Que fazemos parte dessa ramificação. Outra parcela muito forte e concentrada está na Alemanha e em parte da Europa. Vocês entenderão isso mais para frente um pouco, tá? Sobre essa parte. A Atlântida foi semeada não apenas pelos pleiadianos, mas pelos sirianos, andromedanos, aldebaranos, né, de Aldebaran. Tá? São os agentes transformadores de DNA, como eu disse. Isso foi a semeadura. E por outras raças autorizadas. Tá? Mas especialmente os pleiadianos alavancaram a evolução atlântica. Então, de todo o nosso DNA, de toda essa mescla, né, nós temos mais parte do DNA. Me deu um branco aqui. Do DNA pleiadiano. Tá? Então, nós somos mais parecidos com os pleiadianos. Mas nós temos o DNA de 22 raças. Imagina a capacidade de nós. Mas é preciso ter moral, né, gente? A moral tem que estar elevada. Se não usa para outros interesses. Como foi a queda da Lemúria e da Atlântida. Foi isso que aconteceu. Vou falar sobre isso aqui, tá? Então, à medida que essas raças entravam no planeta e davam suas colaborações ao continente, mais tecnologia, mais luz, mais sabedoria e expansão chegavam para somar as culturas já existentes. Imagina que maravilha! Muitas dessas civilizações traziam dos seus sistemas inúmeros cristais, captadores e condutores de altas correntes de energia, que impulsionavam a espiritualidade e a conexão com as altas dimensões, alavancando o desenvolvimento da Terra como um todo. Então, gente, é isso que acontecia, né? O planeta era um ponto de encontro de seres de outros planetas. Eles vinham aqui, a gente ia lá, eles traziam tecnologia, a gente desenvolvia tecnologia aqui, então era maravilhoso essa convivência. É o que vai acontecer agora. Já tem milhões de naves aqui em cima, aguardando o momento para descer, para poder se comunicar conosco, para trazer tecnologia, para trazer cura, para trazer tudo. Só que a humanidade precisa elevar a moral para quando receber isso, para usar para o bem maior de todos, e não para a dominação, para a escravização, para o benefício próprio. Não é isso. Isso acabou, gente. Essa era acabou. Isso é a velha energia. A partir de agora, tudo é para o bem maior de todos. Sempre assim. A Atlântida se via também como uma mãe para o planeta, alimentando os demais continentes com luz amorosa. As suas imensas pirâmides de puro cristal recebiam altas descargas de luz das grandes naves mães que sobrevoavam o grande continente e distribuíam essas correntes pelo planeta. Olha que maravilha. Então, tinham vários cristais, tá? Pirâmides de cristais, em que as naves mães que sobrevoavam o planeta irradiavam sobre elas captando essas energias e distribuindo pelo planeta todo, distribuindo horizontalmente. Tá? Então, era o convívio do povo da Terra com o povo do espaço. Maria Glória está comentando. Boa noite a todos vocês, família. Sim, nós somos uma família. Estamos todos conectados. Né? Beijos e luz para todos. Sim, estamos todos conectados no amor, na luz. Né? Essa mescla de DNA todos nós temos. Né? Então nós somos irmãos. Nós somos um.
Tudo que um faz afeta o outro, tudo que um faz afeta a humanidade. Então é preciso ter essa consciência. Então imagina a nossa capacidade de todos esses DNA, todas essas raças com DNA, com o nosso DNA. Imagina a nossa capacidade, tanto para o bem, como também para as baixas frequências, imagina. Então por isso que a gente tem que emanar luz, só emanar luz, porque isso afeta tudo e a todos. Se você tiver uma baixa frequência, no ódio, na raiva, no julgamento, na crítica, na comparação, isso também está afetando de forma não positiva. Então é por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo, o que a gente está emanando. Isso é o vigiai e orai, que o mestre diz, isso é o vigiai e orai. É a gente olhar para a gente mesmo, ir para o nosso coração, como eu falei, e analisar os nossos comportamentos, atitudes. É isso que é o vigiai e orai. Não adianta nada entrar para um lugar e ficar ali rezando Ave Maria, Pai Nosso. O texto, seja o que for. Porque a maneira que a gente conversa com Deus, com o universo, com a consciência suprema, pode chamar de que quiser. É o nosso sentimento, é o que a gente sente, é o que a gente vibra. Então isso é da velha energia. Então aqui não estou julgando ninguém que faz isso. A pessoa está passando por aquilo. Mas é uma maneira da gente falar a verdade aqui. Falar a verdade, trazer a verdade. Que a nova energia é a gente se comunicar através dos nossos sentimentos, da nossa vibração. É isso que a gente comunica. É isso que o universo nos ouve, que Deus nos ouve, que a consciência suprema ouve a gente, é através da nossa vibração, da nossa emanação, dos nossos sentimentos. É isso. Tá? Maria Cavalcante está comentando aqui, Lemúria ficava na região de Machu Picchu. Gratidão, ela está agradecendo aqui. Sim, tem uma parte da Lemúria, né? Havaí, tá? O Havaí é uma parte da Lemúria, era a montanha mais alta da Lemúria, era o Havaí, então tem lá o Havaí, que é uma parte da Lemúria, eu falei isso na live passada. E a Ilha de Páscoa, a Ilha de Páscoa, que pertence ao Chile, fica ali a 10 km da costa do Chile, onde tem os Moai, também eram pertencentes à Lemúria. Tá? A Atlântida foi tomando forma conforme as interações e semeaduras aconteciam. Isso ocorreu milhares de anos após a Era de Ouro do continente, que, como vocês sabem, hoje está submerso no Oceano Atlântico. E tem a sua principal pirâmide de cristal nas profundezas do oceano, bem na altura do chamado Triângulo das Bermudas, entre as ilhas Bermudas, Porto Rico, Fort Lauderdale, na Flórida, e as Bahamas. Então, bem ali no Triângulo das Bermudas, tem a maior pirâmide de cristal da época da Atlântida. E é por isso que ali acontecem as anomalias. Tá? Ali tem uma anomalia do espaço-tempo, causado por essa pirâmide e pelas explosões que aconteceram durante o afundamento da Atlântida, tá? Ana Maria está comentando aqui, a região de Sintra, na área da Grande Lisboa, pertence à Atlântida. Então, a Ana Maria, ela está em Portugal, gratidão, Ana, tá, por compartilhar isso conosco, tá? Sim, com certeza. Essa parte ali também era a parte da Atlântida. Imagina a energia, né? Tá? Então, quem quer entrar mais, gente, saber mais sobre o Triângulo das Bermudas, tá? É só procurar a live, a verdade sobre o Triângulo das Bermudas, tá? Na verdade, a live chama assim, a live 29, tá? As distorções das simbologias sagradas e a verdade sobre o Triângulo das Bermudas, tá ok?
Então, na live 29, hoje nós estamos fazendo a live 32, tá? Então, quantas histórias muitos de vocês já ouviram sobre essa região, né? Há um enorme campo eletromagnético que pode arrastar para uma fenda específica no tempo, ok? Para que possa compreender ainda melhor, é uma área onde há inúmeros portais que foram criados devido aos processos que levaram ao fundamento da Atlântida, há mais de 2.000 anos, como já falei. Ali naquela região, nas profundezas do oceano, está a maior pirâmide que existiu no continente Atlântico. Não por acaso ela era responsável pelos teletransportes e viagens no tempo, além de ser um templo do rejuvenescimento. Então, gente, olha que maravilha, né? Essa pirâmide que pertencia a esse templo. Tá? Então é por isso que ali tem essa anomalia do espaço-tempo. Ok? Então o Triângulo das Bermudas é um ambiente de múltiplos portais do tempo. Então muitos desses aviões e navios que desapareceram dos seus radares, né? Dos radares, acessaram um desses portais para trás ou para frente no tempo. Tá, gente? Eu não vou dar mais spoiler, tá, dessa live. A live 29 é muita informação, foi muito linda a live. Vocês vão lá para vocês assistirem depois, tá? Eu vou dar só mais um spoiler. Depois esses aviões e esses barcos, todos ali que entraram nesses portais, em algum momento vão retornar para essa linha do tempo, tá? Em algum momento vão voltar para essa linha do tempo. E aqueles aviões, né, da época de guerra, vão voltar para essa linha do tempo. Então, assim, tudo é perfeito como é, gente. Tudo é perfeito como é, nada acontece por acaso. E outra coisa, tá? Só para ficar claro aqui. E todos esses que entraram nessa linha do tempo, nesse espaço-tempo, nesses portais, né? E estão em outra linha de tempo, são os que provocaram essas explosões. Então, o que você faz, você recebe. O que você emana, você recebe. O que vai e volta. É a lei de causa e efeito. Tá, gente? Então, tudo é perfeito como é. E tenho certeza de uma coisa. Nada acontece por acaso, né? Absolutamente nada acontece por acaso. O acaso não existe. Tudo segue uma lei natural. Tudo segue uma lei natural. Saibam que o afundamento não ocorreu de um dia para o outro. Isso não foi rápido. Levou algum tempo. E o continente não afundou de uma única vez. Afundou em 5 etapas. Vamos aqui ver. O continente foi dividido em 5 grandes ilhas, tá, gente? Cada uma delas dominada por um líder. Isso quando já estava próximo do seu fim. Então, se transformou em 5 ilhas. Estava tudo indo bem, até que infiltrações de forças negativas, que também vieram de outros setores da galáxia e além, começaram a causar problemas, e apoiadas por muitos atlantes da época, tá? Estavam à procura de algo que inclusive se repetiu recentemente. Olha como a história se repete. Vocês vão entender isso aqui melhor. Bem-vindo às pessoas que estão entrando, tá? Tanto no Facebook quanto no Instagram. Ok, gente? Nós estamos falando hoje sobre a verdade da Atlântida e suas raízes. Tá bem? Então, essas raças que começaram a infiltrar queriam a troca de tecnologias por direito de acesso ao continente. O que é isso? Elas iam entregar tecnologias que elas tinham e iam receber acesso ao continente da Atlântida. Porque antes não tinha autorização, era só raças autorizadas. E isso acontece até hoje, tá? Essas infiltrações e essas trocas. Aconteciam, só que agora não acontece mais. Porque ninguém mais entra
no nosso planeta e ninguém mais sai desse planeta até a gente resolver as questões aqui. Isso é um decreto da Federação Galáctica e do Comando Astar. Então tem vários raças extraterrestres não positivas que estão aqui, que já tentaram fugir e não conseguem fugir. As naves delas vão ser abatidas. Então, daqui a um tempo vai começar a ter naves caindo aí, tá? Já teve uma que foi abatida no litoral do Rio de Janeiro, em Magé, tá? Não sei se foi em 2021 isso, tá? Era uma nave que estava tentando fugir e foi abatida. Só que aí eles vão ali e cercam tudo e não divulgam, né, o que aconteceu. Contam outra história. Tá? Mas não vão conseguir sustentar isso mais, tá bom, gente? Não vão. Então vamos continuar aqui. Mas se Atlântida já tinha bastante tecnologia e estava iluminada pelos mestres presentes com toda a sabedoria, havia necessidade de mais tecnologia? E ainda por cima pedi-las às civilizações extraterrestres que não tinham boas intenções? Como que isso poderia ter acontecido? Porque já estava na era de ouro da Atlântida. Então vou explicar isso aqui agora. Em primeiro lugar, muitos não tinham a permissão direta para acessar determinadas tecnologias avançadas, pois estavam em fase de desenvolvimento moral e espiritual. Então, muitos ali na Atlântida ainda não tinham autorização para acessar muitas tecnologias, porque não tinha ainda desenvolvimento moral e espiritual adequado para acessar isso. Então, alguns mestres tinham acesso e outras pessoas não tinham. É como acontece hoje aqui conosco, tá? O acesso a determinadas coisas apenas ocorre no momento em que estão preparados, depois de terem graduado moral e espiritualmente. Por exemplo, gente, existe energia livre. Existe tecnologia com câmaras de cura. As BedMeds. Então, tudo isso está pronto para ser entregue para a humanidade. Fora outras várias tecnologias. Só que tem que estar com a moral elevada, tem que estar espiritualmente desenvolvido. Para não usar para como foi usado antes. Então, a massa crítica, né, que é 51%, tem que estar pronta para começar a receber isso. Então, por isso é importante o trabalho interior, o trabalho de cada um. Senão vai querer usar só para o bem próprio. Tá? Então é por isso que isso não veio à tona ainda. Tudo depende de nós. Tudo depende do que a humanidade humana. Se tem conflito no planeta, é porque a humanidade está emanando conflito, medo, insegurança. Aí acaba externalizando isso. Então nós temos que mudar internamente o que a gente emana. Trocar o medo pelo amor. A insegurança pela segurança. A dúvida pela certeza. Pela confiança. Nós não estamos aqui jogados ao léu, né? O universo nos apoia em tudo que a gente faz. Nos apoia. Nossos mentores, nossos guias, nossa família galáctica, nós não estamos sozinhos nunca. Tudo depende do que a gente está emanando, do que a gente quer. Então a mudança ela é individual. Ela é coletiva, mas primeiro ela é individual. Começa em cada um. Ok, gente? Então, gente, então é como acontece hoje, tá? Nós não podemos lidar com algo que ainda não compreendemos. Não saberiam como funciona sem antes passarem por aprendizados.
e ter humildade para compreender tais necessidades. Humildade também é uma outra coisa, tá? Sem contar com os grandes sacerdotes dos sagrados templos de luz. Todos os dias se reuniam com milhares e milhares de pessoas para ensinarem muitas coisas. Olha como que era na época da Atlântida, tá? As coisas não eram escondidas como é hoje. Tudo era ensinado para milhares e milhares de pessoas. Mas algumas delas não concordavam com a espera e queriam logo ter a permissão para acessar tais tecnologias. Nessa vibração abriram brechas às infiltrações negativas. Então algumas pessoas não estavam querendo esperar para ter acesso a algumas tecnologias, e aí começaram uma vibração de baixa frequência, de querer de uma outra maneira, né, acessar essas tecnologias, aí se abre brecha. Só vou no comentário da Sandra aqui, Sandra Almeida, mas o motivo para confiar nos galácticos, eles já viram isso acontecer antes. Nós não lembramos. É isso. Isso aconteceu várias vezes antes. E aqui nós estamos trazendo isso à luz da consciência, para a gente lembrar disso. Isso está interno. Isso está interno. Então não é julgar as raças, culpá-los por isso. Não, eles não são culpados de nada e nós não somos vítimas. Houve brechas, houve baixa vibração, e aí você abre espaço para as baixas frequências. Isso acontece no nosso dia a dia. Se você estiver em baixas frequências, você vai abrir brecha para essas coisas, vamos dizer assim, negativas acontecerem na sua vida. É o vigiar e orai que eu falei aqui. Tá, gente? Estamos trazendo isso à luz da consciência. Então, nessa vibração, abriram brechas às infiltrações negativas. Outro ponto é que muitos sacerdotes também começaram a se deixar levar pela ganância, por poder, dominação e controle. Sacerdotes começaram a entrar nessa energia. Desejaram por muitas vezes que as forças elevadas, extrafísicas, mentores, mestres, não mais se metessem em seus trabalhos e manipulações de forças. Porque antes, esses mestres estavam em contato direto com os mentores, com os mestres, com a espiritualidade, vamos dizer assim. Eles tinham acesso direto. E a espiritualidade ali, os mentores, né, eles auxiliavam, orientavam nesse trabalho com essas forças, com essas altas tecnologias. E eles chegaram num ponto e não queriam que eles se metessem mais, né, entre aspas, né, ajudassem ali. Então ali começou a partir para uma vibração de baixa frequência. Aí está a queda. Essa foi a queda. Tá? Aí as infiltrações começaram juntamente com o início da decadência. Aí que está, abriu brecha. Os próprios sacerdotes, né, alguns que estavam ali, abriram brecha. Houve uma pequena facção do sistema estelar de Órion, Capela, Antares e outros sistemas que se infiltraram nessas escolas de alta magia. Então tinham escolas de alta magia. Aproveitaram-se da situação e começaram a utilizar a elevada tecnologia que existia na Atlântida, pois era mais eficiente e avançada do que a deles. Então eles deram coisas em troca para alguns sacerdotes para ter acesso às escolas de magia que aconteciam na Atlântida. Aí começou as infiltrações. Ofereciam a tecnologia deles para ter acesso às escolas, com o intuito de não apenas aprender, mas queriam o vril e outras elevadas tecnologias presentes no continente Atlântico. Olha só, gente. Vejam que nós já tivemos tecnologias muito superiores à de outros planetas, que permitiam exportações a outros sistemas. Olha o ponto que nós já chegamos aqui. Aqueles que desejam nos controlar,
inclusive, têm medo de que essa época retorne. Mas ela inevitavelmente irá voltar. Porém, dessa vez, nós estaremos mais maduros para lidar com essas tecnologias. Vamos estar moral e espiritualmente preparados e prontos para lidar com essas tecnologias. Sabe por quê? Porque quem não estiver, não vai ficar aqui mais nesse planeta. Vai para Kautar. Quem quiser enganar, mentir, engodo, quiser conflito, guerra, não vai ficar aqui mais. Porque aqui vai ficar só quem tiver moral e espiritualmente elevado. Baseado no amor, na humildade, na tolerância, na compaixão, na paciência, na compreensão, na verdade imutável. Isso tudo se resume no amor. Então é isso, gente. Cada um fazer o seu trabalho. Nós estamos aqui para poder trazer a luz da consciência desses aspectos. Muitos escuros, vamos dizer assim, já foram tirados aqui do planeta. Muitos. E cada vez que a gente coloca mais luz, a gente vai dando autorização aos seres de luz para fazer o trabalho deles. Quanto mais luz a gente emana, essa luz é usada para a gente mesmo e para outros trabalhos positivos da luz. A Sandra Almeida está perguntando, esse planeta é nessa galáxia? Sim, é na Via Láctea. Porque tudo isso acontece aqui. Tá? Com o tempo, essas forças extraterrestres foram entrando definitivamente no planeta e criando estrutura de controle sobre os povos. Enfatizo, que essas pequenas facções vindas de Órion, Capella, Antares e outros sistemas, tá, gente, não devem ser confundidas com o todo dessas raças, generalizando, que todos esses sistemas entraram na Terra com intenções negativas. Não é isso, tá, gente? Muitas pessoas julgam aí os reptilianos, os draconianos, mas não, é uma facção negativa. Inclusive no Comando Astar, na Federação Galáctica, tem muitos draconianos, tem reptilianos, seres amorosos, seres maravilhosos que estão nos apoiando, nos ajudando. Aquilo foi uma facção. Ok? Então, não confundir uma facção não positiva de uma raça com toda a raça. Tá bom, gente? Não confundir. Porque na própria humanidade tem facção também não positiva. Então não é a humanidade toda. Então a gente não deve julgar. Claro que não. Ok? Pode até sentir alguma raiva, mas que dure 30 segundos, e libera isso. Ok? Então, muito pelo contrário, os grupos positivos dessas raças também atuaram para impedir as investidas daqueles dos seus mesmos sistemas de origem. Eles também tentaram, impedir. O ponto máximo da decadência ocorreu com uma intensa investida de muitos seres que vieram do sistema estelar de Capella, Auriga, da constelação do Cocheiro. Então, há mais de 12 mil anos do nosso tempo linear, os grandes cataclismos começaram a lavar completamente esse continente, dividindo-o em 5 partes e submergindo-as nas profundezas do Oceano Atlântico. Então, gente, chegou num ponto, que estava descontrolado, descontrolou tudo, e aí não tem como. A própria humanidade da época causou a destruição de tanta
negatividade, de tanta coisa de baixa frequência. Aí você vai emanando aquilo e a Mãe Terra vai respondendo de acordo com o que você emana. Ocorreram realocações de placas tectônicas, erupções vulcânicas e meteoros, cerca de 3, que ao longo de todo esse período de decadência caíram no oceano e causaram grandes tsunamis. Na Lemúria não teve meteoros, na Atlântida teve. Então, realocação de placas tectônicas, erupções vulcânicas e meteoros. E os meteoros causaram grandes tsunamis. Toda essa agitação foi o resultado da drástica queda vibratória. Mesmo com inúmeros alertas de muitos mestres que lá habitavam no físico e no campo espiritual, na tentativa de contornar as investidas das forças negativas, o continente foi se subdividindo moral e espiritualmente, com discórdias, violência, sede de poder e vingança. Olha essas frequências. Não tem como. Muitos que antes eram grandes sacerdotes, agora cediam à sedução de poder das forças das trevas, se permitindo serem completamente usados com ideias distorcidas de que era necessário purificar o ambiente, matando quem não era puro, para que a pureza real permanecesse. Olha o ponto que chegou. Algo semelhante ao que vocês viveram décadas atrás? Na Segunda Guerra Mundial. Falaremos mais disso mais adiante, tá? Atlântida foi uma grande experiência, o resultado de uma união, de uma grande união, uma mistura entre as sociedades de nativos da Terra e o influxo de seres que vieram de outros sistemas. Houve tanto os influxos muito positivos durante milênios, quanto os das forças negativas que desejavam perpetuar o caos já provocado em outros sistemas. Vários grandes sacerdotes atlantes caíram e tornaram-se o que se chama de magos negros. Tá? Então, os grandes sacerdotes que caíram se tornaram magos negros, usando todos os seus conhecimentos e poderes para atuarem de maneira distorcida. Tá, gente? A Sandra Almeida está comentando. A diferença é que agora tudo acontece sem nosso conhecimento. Né? Essas coisas ainda acontecem, mas estão acabando, tá? Cada vez mais estão acabando. Cada um de nós que desperta, a gente vai tirando, vamos dizer assim, esse direito, entre aspas, né, deles. Cada luz que um acende vai diminuindo. Então nós estamos causando isso. E cada um que desperta, cada luz que vem, nós damos direito às forças da luz para interferirem mais. Gente, tudo depende de nós. Tudo depende de nós. Tudo depende dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Tudo. Para conosco mesmo, para tudo ao nosso redor, para o coletivo, para toda a humanidade, para as forças da luz, para os nossos mentores, para a terra interna, para a natureza, para os animais, para os minerais, para tudo. Olha o poder que a gente tem. Então, nós somos o próprio universo, nós somos o próprio mundo, nós somos tudo, nós somos o próprio todo, porque a gente influencia em tudo. Nós somos uma partícula da fonte, uma parte, um fractal. E formamos um. Então a humanidade aqui no planeta Terra é uma consciência. Partilhada em várias mini-consciências. E tudo que acontece no planeta é a partir da massa crítica da humanidade.
É por isso que tem que fazer, cada um fazer o seu trabalho. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Olha como é importante esse trabalho nosso. Nós viemos aqui para isso. Nós estamos encarnados aqui para isso. Essa é a nossa missão. Às vezes a pessoa pergunta, qual que é a nossa missão? O que eu vim fazer aqui? É isso. É emanar luz. Para a gente libertar a humanidade, libertar o planeta, libertar os animais, a natureza, tudo. E para a quinta dimensão. É isso que nós viemos fazer aqui. E como é que a gente faz isso? Através da emanação de luz. Nós estamos aqui para emanar luz. Então é parar de brigar, parar de gritar, parar de julgar, parar de mentir, parar de enganar, parar de criticar, é tudo isso. Isso se contribui para o outro lado. Eu fiz uma live que chama De Que Lado Você Está? Então, no inconsciente, às vezes a pessoa está do outro lado, mas ela está inconsciente disso. Aí precisa trazer para a luz da consciência. É preciso estar consciente. Isso é o despertar. Isso é o acordar. Está na hora. E a hora é agora. Ana Maria está comentando aqui. Sempre que possível, devemos ajudar as pessoas à nossa volta a esse despertar. Sim, Ana, mas nós temos que tomar cuidado. Você não pode entrar no livre-arbítrio, tá? A gente não pode interferir no livre-arbítrio. O que acontece? A pessoa está passando por uma certa situação. Porque ela tem que passar por aquilo ali. A gente não pode chegar, bater no ombro dela e falar assim, ô, vem cá, eu vou te ensinar a despertar. Eu vou te falar como é que você desperta. Se a gente fizer isso, você está entrando no livre-arbítrio daquela pessoa. Porque ela não está pronta para esse momento ainda. O momento dela não é esse agora. Eu vou falar mais disso no final, tá? Então isso aí você está entrando no livre-arbítrio e o karma vem para você. Sempre que possível, mas desde que as pessoas estejam abertas, desde que ela dê abertura para isso. Um exemplo maravilhoso, a gente tem disso, é o próprio mestre. Ele nunca curou ninguém. Ele nunca procurou ninguém para ser curado. Vamos dizer que tinha uma pessoa de lepra ali, ele foi lá, vem cá, você está com lepra? Vem cá que eu vou te curar. Ele nunca fez isso, porque ele sabe que você está interferindo no livre-arbítrio. Aquela pessoa tem que passar pelos processos dela. O karma vem para a pessoa. Os nossos anjos, guardiões, mentores e guias não entram no nosso livre-arbítrio. Eu falei aqui no início da live que a gente tem que dar permissão para eles nos ajudarem, nos auxiliarem, nos orientarem. Então as pessoas que queriam ser curadas, elas procuravam o mestre. E elas já estavam abertas e prontas. Ele só pegava a energia do éter, e ele era um fio condutor, e passava para aquela pessoa. E ainda ele falava, a sua fé te curou. Quer dizer, a própria pessoa que curou ela. Vai e não peques mais. É uma metáfora. Porque ele sabe que não existe pecado. É que é o seguinte, ele curou a pessoa. Agora, se a pessoa voltar os comportamentos, atitudes, tudo que ela criou aquela doença, ela vai voltar com a doença. Porque a doença ela tem um fundo emocional. Depois vai para o corpo físico. Então, curava naquele momento ali. Depois depende da pessoa. Como é que ela vai se comportar, como é que vão ser as atitudes dela. A própria mulher que encostou nas vestes dele. Ela estava nela assim, se eu encostar nas vestes dele, eu sou curada. Ela acreditava nisso. Ele estava de costas. Ela encostou. Ele só sentiu uma energia saindo dele e ela foi curada. Então olha que maravilha. Tá, Ana? Então é isso. A gente tem que sentir se aquela pessoa está aberta para aquelas informações. Senão, ali vai causar umas discussões, ela não está aberta, ela não vai escutar. Então a gente não deve interferir no livre-arbítrio das pessoas sem que
ele dê o espaço para isso. Sem que ele bata no seu ombro e fale assim, você me ajuda nessa questão? Estou com a dúvida, o que você acha? Aí a pessoa se abriu, ela está aberta, aí você vai com todo o amor ali e conversa, e troca aquela energia, tá? Então, é dessa forma, tá bem, queridos? Tá bom, Ana? Então vamos dar sequência aqui, tá, queridos? Então vários sacerdotes atlantes caíram e tornaram-se o que chamam hoje de magos negros, tá? Usando todos os seus conhecimentos e poderes para atuarem de maneira distorcida. Caíram nas armadilhas de muitos que vieram e instigaram de fora. Ah, você está aí nessa posição? Mas pode ter ainda mais. Pode dominar tudo isso, se desejar. Estão oferecendo novas tecnologias e em troca pela interferência deles. Era algo que se ouvia na cabeça desses grandes sacerdotes. Sim, para muitos, né, de nós, isso pode parecer estranho, né? Como um grande sacerdote e sábios poderiam cair em tais artimanhas tão ultrapassadas. Tá? Muitos de nós podem estar pensando isso. Mas eu vou falar uma coisa. Muitos de nós caíram naquela época. Muitos de nós caíram naquela época. Muitos de nós que eram sacerdotes na Atlântida estão encarnados aqui hoje. E muitos caíram nessa armadilha. E caíram de novo agora. Que vou dar exemplo aqui de um desses, né? Daquele tempo que de novo caiu e caiu novamente aqui. Tá? Então, eu não estou dizendo isso para que se sintam mal, né, se julguem ou se aborreçam. Não é isso, tá? Mas para que compreendam o que aconteceu, sem julgamento, e não permitindo a frustração e irritabilidade. Tá ok, gente? Então isso aqui é para poder trazer aceitação, colocar amor e a gratidão pela experiência que aconteceu. Porque é assim você fecha o ciclo. Para você liberar essa energia, né? Trazer o aprendizado para não ficar na mesma frequência e acontecer de novo, e de novo, e de novo, tá? Porque a brecha para as forças negativas é aberta tanto por um julgamento como por uma sede de poder. Então, se você fizer julgamento, você está abrindo brecha para baixas frequências. Que é a mesma coisa para uma sede de poder. Você abre brecha para as baixas frequências. E foi assim que aconteceu na Atlântida. É necessário muita amorosidade e ternura para que não caiam em armadilhas, muitas vezes imperceptíveis, mas eficientes, que levaram líderes a caírem no passado. Um desses líderes da antiga Atlântida, tá, que eu comentei aqui, nós o conhecemos há décadas atrás. Ele foi o líder da Alemanha e tinha um objetivo. Era determinado esse objetivo e sabia o que queria, assim como sabia o que queria lá na Atlântida. Ele estava tentando concluir o que lá começou. E ele não estava sozinho. Havia os que apoiavam naquela época e voltaram a apoiá-lo décadas atrás. Então a mesma coisa que aconteceu na Atlântida estava acontecendo aqui. Enquanto muitas e muitas almas na Segunda Guerra sofreram as consequências de toda a situação, uma velha linha Atlântida entrava em cura, pois uma velha energia estava novamente subindo da superfície para a queda. E o foi, apesar de tudo, foi.
Então, gente, só abrindo um parênteses aqui. Esse ser, tá, que causou a Segunda Guerra Mundial ali na Alemanha, é um dos seres que causou os problemas na Atlântida. E ele é o mesmo ser que na Bíblia era um rei e que tomava os lugares e matava todas as pessoas, os animais e tudo, e pegava posse. É o mesmo ser. Hoje esse ser, ele está, vamos dizer assim, preso em Plutão. Ele está lá. É o mesmo ser. E apesar de tudo que aconteceu, houve ali uma cura nessa linha Atlântica na Segunda Guerra Mundial. Tá? E outra coisa aqui, muitos dos seres, né, dos judeus ali, que foram para as câmaras de gás, aquela mortandade toda, foram seres que estavam do lado desse rei, né, no Antigo Testamento, que fazia todas as matanças ali. Então ali foi uma, vamos dizer assim, uma harmonização, foi uma finalização. Eles próprios escolheram vir nessa encarnação para poder finalizar, harmonizar o que aconteceu naquela outra época. Tá, gente? Tudo acontece como tem que acontecer, para o bem maior de todos. Apesar do que aconteceu, ali estava ocorrendo finalizações. A Santa está perguntando se depois da Segunda Guerra ele não encarnou mais aqui. Não. Agora, uma terceira guerra não ocorrerá. Sim, a Ana está perguntando, é o de bigodinho? É sim. É sim, Ana. Tá. Então, gente, eu vou ler aqui, tá? Um texto do Astar Sharon, ok? Ele falou assim: eu, Astar, prometo. Já falei aqui que o Astar é o comandante do Comando Astar, que é um braço da Federação Galáctica e é um dos responsáveis pela libertação do planeta Terra, né? Na ascensão da humanidade e do planeta, tá? Ele, uma mensagem dele, ele falou assim: eu, Astar, prometo, uma terceira guerra não ocorrerá. Façam o que fizerem os remanescentes dessa velha história de milênios. Eu não permitirei, pois não há mais qualquer sustentação negativa que apoie isso no planeta. Dou-lhes a minha palavra. Tá. Isso é um juramento do nosso querido comandante Astar Sharon. Se precisar, ele vai interferir. Todas as bombas atômicas que existiam no planeta Terra foram desativadas. Todas. Não tem mais nenhuma bomba atômica ativada. O comando Astar desativou todas as bombas. Todas. Então, o que tem para acontecer no planeta agora são alguns conflitos locais. Isso ainda é para fazer finalizações, resgates, como lá no Oriente Médio, né? O Oriente Médio ali, gente, é o seguinte: ali tem encarnações de seres, vamos dizer assim, de muitas guerras galácticas, no planeta todo, tá? Mas ali concentram mais essas almas, esses seres ali, para poder resolver essas questões. Tá? E ali vai ser resolvido, ainda tem algum conflito ali, mas está diminuindo cada vez mais.
e vai iluminar. Ali vai chegar um ponto que não vai ter mais isso, aquela separação, aquela confusão ali. Mas precisa de acontecer, precisa. As muitas almas da Alemanha que carregavam e ainda não carregam a linhagem dos antigos Atlantes sustentaram as forças positivas que levaram à finalização da guerra. Então, como tinha ali as almas que apoiaram a guerra, tinha outras que estavam do lado positivo e que sustentaram a luz. E foram essas forças que ajudaram a finalização da guerra. Obviamente, todos os que tiveram e têm alguma ligação direta com essa velha herança, todas as almas de coração mais elevado, naquele momento, décadas atrás, estavam sustentando a luz que finalizaria tudo isso. Por isso que foi finalizado, tá, gente? Porque tinha, naquele tempo ali, naquele momento, mais luz, e por isso que foi finalizado. Eram os magos iluminados, que da mesma forma tentaram parar com a decadência há 12 mil anos atrás. Então, os mesmos magos iluminados que tentaram parar com a decadência da Atlântida há 12 mil anos atrás, também estavam ali na Segunda Guerra, dando a sua contribuição de luz. Aqui está citando a Alemanha, mais enfaticamente, por ter sido o palco final do resgate maior. Tá ok, gente? Mais recentemente também, houve uma fagulha do resgate Atlântico, tá? As Torres Gêmeas, 11 de setembro. Ali também tinham muitos Atlantes que causaram, que foram também responsáveis pela queda, vamos dizer assim, por essa baixa frequência, e ali também pediram uma oportunidade para finalizar, para harmonizar o que aconteceu, e muitos ali que estavam nas Torres Gêmeas eram da época Atlântica, tá? Ok, gente? Nós estamos chegando à parte final da live, ok, gente? Fiquem à vontade aí, tá? Para fazer alguma pergunta, comentário, alguma experiência, ok? Então, meus queridos, não precisamos falar mais desses pontos, ok? Todos já sabem, aqui a gente já trouxe, tá? Muita informação. Se vocês quiserem respirar um pouco, tá bom, gente? Parar um pouco, puxar a respiração assim, tá? Porque tá mexendo no acástico, né? De todos nós, essas lembranças. Então isso vem à tona, e com o passar dos dias também vocês vão estar assim, sentindo, né, esse movimento, sentindo as energias dessa ocasião. Então assim, respirem um pouco, tá? Pra gente continuar aqui, tá? Eu vou respirar junto, tá bom? Vamos puxar aqui, vamos fazer 3 respirações, vamos puxar, segurar um pouquinho e soltar, ok? Segunda. Terceira. Então é isso. Então vamos retornando para a gente dar continuidade aqui. A Danúbia está perguntando que livro você indica para leitura sobre a Atlântida. Tá. Eu indico essa canalização, tá, do Astar Sharon, através de Rafael Neva Gabriel RL. Se a Bianca estiver aí, eu vou pedir para ela pôr aqui o link, tá, no nosso canal, né, no blog Conexões para Ascensão. Tem uma aba lá que chama A História da Criação, parte 1, 2, 3 e 4. Então você lendo ali, tá? Toma um chá, coloca um chá
São partes grandes ali, e aí você vai ter ali a história da Lemúria, da Atlântida. Eu vou trazer semana que vem a história do Egito, a gente vai falar sobre a Suméria, vamos falar sobre a Terra Interna, então nós vamos trazer tudo à luz da consciência, tá? Porque além de trazer aqui algum texto, a gente vai comentando aqui, a gente forma aqui uma egrégora de luz, como se fosse uma reunião nossa, relembrando isso, tá? Então flui aqui uma energia, um movimento que é maravilhoso, e a gente recebe ao mesmo tempo a radiação amorosa dos nossos mentores e guias, todos estão aqui conosco, tá? E tem muitos seres aqui também, em outras dimensões, que participaram, que estão aqui também, então nós estamos recebendo toda essa radiação. Então por isso é importante, né, esses momentos aqui, nas lives, em que a gente traz à luz da consciência, né, a nossa história, né, que essa é a nossa história. Tá? Ok, gente? Estou aqui apenas relembrando o que todos aqui já sabem, porque isso está dentro de nós. Tá, gente? Está dentro, ok? Talvez algum possa perguntar, o que houve com a grande sabedoria, né, com os mistérios, com os livros sagrados, com as elevadas magias da Era de Ouro da Atlântida, né? O que houve com as chamas sagradas de luz dos ascensionais e toda a sua sabedoria? Meus queridos, as almas corajosas que sobreviveram, né, aos últimos momentos das ilhas, levaram o que puderam de sabedoria, conhecimento, magia, tecnologia, astrologia para as outras áreas. Tá? Algumas dessas grandes áreas, tá, e civilizações que ramificaram da Atlântida, você sabe, vocês conhecem bem, são o Egito, os maias, incas, astecas, por exemplo. Tá? E a gente vai trazer nas próximas lives sobre esses povos também. Tá bom, gente? Ok? A Sandra está comentando aqui. Me foi avisado que hoje eu teria que enfrentar algo do passado. Agora entendi. Resolvi e deixar aí. Sim, isso tudo aqui, gente, está vindo à tona para a gente deixar aí, para a gente entrar na aceitação, né? Aceitar o que aconteceu, colocar amor e a gratidão pelas experiências vividas e o aprendizado. E agora, nesse momento, nós somos outros, todos aqui somos outros, é outra consciência. E nós estamos aqui para poder fazer o salto dimensional definitivo. Tá? É um momento lindo. Então é tempo de levantar os véus, queridos. Nada mais ficará oculto. Nada mais ficará oculto. Então, essas lives, né, que a gente está fazendo aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é isso. Esse é o momento de trazer à tona isso. Quando cada um aqui relembrar realmente quem são vocês, quem somos nós, quando a gente começar a acessar completamente o nosso akáshico, né, todos vocês verão muitas coisas se dissolverem por completo, como foi agora. Tá? Para muitos, poderá haver um profundo desespero e revolta. Pode acontecer. Estes procurarão mais uma vez alguém para culpabilizar, seja a igreja, sejam os pais, sejam os ambientes espiritualistas em que estão, em que frequentam, seja o próprio Deus, né, vamos dizer assim, o próprio universo, a consciência suprema, sejam quem for. Mas desta vez serão confrontados, tá, ainda fortemente consigo mesmos, tá, gente? Pois esse tempo, de fato, não tolera mais tais coisas. E é hora de todos se observarem, é hora de todos se olharem profundamente. Não há vítimas e nem culpados, há experiências vividas de acordo com o que cada um fez e está recebendo de volta
para fazer as finalizações necessárias. Tá, gente? Foi como eu falei. Não há vítimas nem culpados. Há experiências vividas de acordo com o que cada um fez e está recebendo de volta. Isso é para finalizar. Para fazer as finalizações necessárias, harmonizações e fechamentos de ciclos. Isto é, acertando situações mal resolvidas desses acontecimentos. Tá, gente? Então, vou ler os comentários aqui. A Sandra está comentando: meus antepassados vieram para cá fugidos da guerra. Não é fugidos, tá, gente? Não é bem fugidos, tá, Sandra? É que, assim, sempre tem algo, nada é por acaso, é para fazer finalização mesmo. Tá? Tudo tem sincronicidade, tudo acontece para o bem maior de todos. Tudo acontece para o bem maior de todos, sempre. Tá? Então, tudo é o universo, né, que faz as sincronicidades para que as coisas aconteçam e para que se resolvam. Né? No plano espiritual, no plano astral, né, nós mesmos fazemos contratos na nossa alma com pessoas para a gente encontrar aqui para fazer finalizações e resgates. Então é isso. E as sincronicidades acontecem. E os mentores ali trabalham para que isso aconteça, para que seja cumprido o plano de alma, para que seja finalizado aquelas questões, porque senão vai voltar de novo, junto de novo. Então agora é tempo de finalizar isso, a não ser que a pessoa não queira. Aí não tem como, mas é uma oportunidade grande. A Ana está comentando assim, Ana Maria, né, de Portugal: sinto uma ligação muito forte com a Atlântida, mas creio que sobrevivi ao grande dilúvio. Isso. Se a gente sente o que a gente sente, o que está na nossa alma, então é isso. Tá? O que está no fundo do nosso ser, da nossa intuição, do nosso coração, o que a gente sente é o que é. Tá? Essa é a nossa verdade. E é isso, pode ter certeza, Ana. Tá? A Sandra comentou: havia um propósito para isso. Isso, Sandra, é isso mesmo. Tudo tem um propósito. É trabalhar a aceitação, o amor e a gratidão. Só assim poderemos avançar para as frequências mais elevadas. Tá? Estamos testemunhando como é a evolução espiritual. Vou trazer uma mensagem final agora, tá bom, gente? Estamos vivendo em uma época em que muitas pessoas estão despertando, questionando as suposições que fundamentam suas vidas e fazendo mudanças em suas crenças, atitudes e comportamentos. E essas mudanças trazem camadas de luz para o mundo material escuro, criando grande beleza e uma abundância de resultados positivos. Então, para o resto, vamos dizer assim, para nossa família, para nossos amigos, nossos colegas, né, e outros que não estão no caminho da ascensão, a mensagem é simples, queridos. A mensagem é simples. Sejam pacientes com eles. Sejam pacientes com eles. Seja um pilar de força para eles. Tá? Seja uma testemunha para aqueles que não mudarão até que chegue a hora. A gente só muda o outro através do nosso exemplo, do nosso comportamento divino, cristalino. É a única maneira, é com o nosso exemplo. Então, temos que ter paciência para aqueles ao nosso redor, que vai chegar a hora deles. E através do nosso comportamento, tudo ali que a gente está emanando na nossa aura, no nosso campo, está influenciando eles. Podem ter certeza. Mesmo que vocês não percebam nada, mas está influenciando. Lá no fundo está plantando uma luz. E aos pouquinhos aquilo vai fazendo a diferença. A gente não precisa de fazer nada, de discutir, nem tentar pôr isso na cabeça de ninguém. Não façam isso, porque você está indo para uma energia ruim. Só esteja ali emanando
luz e amor e compreendendo o momento de cada um. Que ali, quando chegar a hora, vai acontecer. Tá? Este planeta está vibrando agora em uma frequência tão alta que moverá qualquer um que não esteja disposto ou pronto para se mudar para o próximo reino da existência. Não tem como, gente, não tem como. E eles estão escolhendo acompanhá-lo ou não no momento. Nestes tempos de grandes mudanças, é fácil sentir-se sobrecarregado com sentimentos de desamparo, desesperança e desespero. Parece que nada do que fazemos faz diferença. Mas essa é a beleza de ser humano no planeta Terra. Não precisamos mudar o mundo inteiro. Só precisamos de mudar a nós mesmos. Só precisamos de mudar a nós mesmos. E como é que muda? Vai para o seu coração e cessa os julgamentos. Para com você e para com tudo e todos ao seu redor. Tá? Quando você dá uma opinião de uma coisa, sem ser convidado, você já está julgando. Já é um julgamento. Então é para ter essa sensibilidade, ok, queridos? É o vigiar e orar, é se autoanalisar, ir para o coração, é se autoanalisar. As suas atitudes, comportamentos, as piadas, o que fala, é dessa forma que há assim o crescimento. Confiem na luz, tá? Fechem os ouvidos para uma publicidade escura que diz que a humanidade está cada vez pior, que tudo está ruim, que o mundo está cada vez pior. Isso é uma publicidade que eles fazem de si mesmos. A gente não dê ouvidos para isso. Confie que do mesmo jeito que você despertou e está aqui, milhares estão despertando. Né? Todos vocês que estão aqui, que vão chegar, estão despertando. Milhares estão olhando para dentro de si mesmos e dizendo: eu sei que toda a verdade está dentro de mim. O que ressoa com vocês é a verdade que está dentro de cada um. Não é que você está aprendendo, você só está lembrando aquilo que já está aí dentro. Ressoou, é uma lembrança, é uma chave que veio ali. Tá? Eu sei que tem uma forma diferente para viver. Eu sei que eu posso existir de uma maneira diferente. Tá? E isso muda tudo, queridos. Isso muda o coletivo, isso muda o planeta, isso muda a galáxia. É para isso que nós estamos aqui. Confie na grandiosidade da trajetória que vocês, né, que nós estamos fazendo. Tá? E da luz que existe dentro de cada um. Lembre-se que o caminho certo é aquele que está dentro de você. Então, que caminho eu sigo? É o caminho que está dentro de cada um. Esse é o caminho certo. Tá bom, queridos? Espero com muito amor ter tocado no coração de vocês. E gratidão por mais esse momento de muito amor, de muita luz, de muita conexão, de muita energia, de muita troca, de muita paz. E que todas essas lembranças se aprofundem durante esses dias no acástico de vocês, para liberar essas energias. Então, muitas pessoas, né, que não gostam de água, que não gostam de entrar em piscina, no mar, que tem medo e tal, são traumas da Atlântida, né, da Lemúria ali. Então, assim, é trazer isso para dentro, né? É para se acolher mesmo ali, né? Tá um momento com ela ali mesmo ali e liberar essa energia
dissolver isso. Tá, gente? É para isso. Esse relembrar é para dissolver isso. Tá? A Sandra está comentando. Fiquemos em paz, gratidão e até a próxima, sim. Fiquemos em paz. Que isso traga muita liberação de energias reprimidas e que seja um divisor de águas na vida de cada um. Tá? Uma semana linda para todos vocês. Muita gratidão por esse momento lindo, pela oportunidade. Tá? E até semana que vem com mais lives desse tema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Gratidão, queridos. E até semana que vem. Beijo. Até. Gratidão.